A história da Ford. A Ford Motor Company é uma fabricante de automóveis multinacional americana sediada em Dearborn, Michigan, um subúrbio de Detroit. A primeira companhia fundada por Henry Ford levava o seu nome, Henry Ford Company, em 3 de novembro de 1901. Em 11 de agosto do ano seguinte, ela se tornou a Cadillac Motor Company. Logo depois, Henry Ford deixa a companhia e carrega os direitos de seu nome. A Ford Motor Company foi fundada em 1903 com um investimento de $28 mil e 12 investidores, dentre eles os irmãos John Dodge e Horace Dodge, que futuramente sairiam da Ford e fundariam a Dodge. Durante os primeiros anos, a companhia produzia apenas alguns carros por dia em sua fábrica em Mack Avenue, em Detroit, Michigan. Grupos de 2 ou 3 homens trabalhavam em cada carro, fazendo a montagem com partes em que sua maioria eram produzidas por fornecedores contratados pela Ford. Na década seguinte, a companhia passou a liderar o mundo com expansão e refinamento com seu conceito na área de linha de montagem. Ford trouxe a grande parte da produção das peças para dentro da fábrica em uma integração vertical que se mostrou um caminho muito melhor naquela época. Em 1908, Henry Ford introduz o primeiro motor com cabeça de cilindro removível no modelo T. Após o primeiro carro ter sido criado em 1886 pelo alemão Karl Benz, métodos de produção mais eficientes eram necessários para tornar o automóvel mais acessível para a classe média. Com isso, em 1913, Henry Ford desenvolveu a primeira linha de montagem móvel de cair nos preços na produção. Tão eficiente que a ideologia de produção de Ford é usada até hoje, 100 anos depois, e sendo administrado pela família durante todo esse tempo. Henry Ford tinha 39 anos quando fundou a Ford Motor Company, que logo se tornou a maior e mais lucrativa companhia do mundo, além de sobreviver à Grande Depressão de 1929. Já na década de 1930, Ford apresenta o modelo A, o primeiro carro com vidro para-brisa temperado para maior segurança. Lança o primeiro motor V8 de baixo custo em 1932. Mais de 20 anos depois, em 1956, a fábrica passa a oferecer o primeiro pacote de segurança automotiva, que inclui inovações como o volante com regulagem de profundidade, grade frontal, os primeiros cintos de segurança nos bancos traseiros e um painel de instrumentos opcional. Além das travas de segurança para crianças na porta, em 1957, a primeira capota rígida retrátil e um carro de 6 lugares são produzidos em massa. O Ford Mustang é introduzido na linha de produção em 1964 e no ano seguinte a inovadora luz de aviso do cinto de segurança. Nos anos 80, vários veículos de sucesso são apresentados pela Ford ao redor do mundo. Com isso, a Ford surge com seu primeiro grande slogan: "Você tem dirigido um Ford ultimamente?", com a intenção de trazer novos consumidores para a marca e fazer com que seus veículos permanecessem mais modernos. Respectivamente, em 1990 e 1994, a Ford compra a Jaguar Cars e a Aston Martin, ambas marcas britânicas. Nos meados dos anos 90, a companhia continua a vender uma grande quantidade de veículos em uma economia americana estável e com baixo preço de combustível. Com a chegada do novo milênio, os gastos com planos de saúde, aumento do preço de combustível e a economia se desfazendo em um mercado de quedas ocasionou o declínio das vendas
e a redução da margem de lucros. A maior parte do lucro da empresa hoje vem do crédito de financiamento fornecido pela Ford Motor Credit Company. A Ford, nos últimos anos, vem passando por uma reformulação e reestruturação com vistas à redução da folha de pagamento e custo de produção. Vendeu algumas marcas ao seu acervo, tais como a Aston Martin, Land Rover, Jaguar e Volvo. O conceito de carro global atualmente é uma coisa necessária em função da redução dos custos de produção, e a Ford, ciente disso, já elegeu seu carro-chefe nessa nova fase, o Ford Fiesta. A Ford é a segunda maior fabricante de automóveis norte-americana, precedida pela General Motors, e a quinta maior do mundo, com base nas vendas em veículos em 2010. A Ford foi uma das 10 empresas selecionadas pelo Plano Nacional, dentre as 20 que apresentaram ao órgão planos para a fabricação de tratores agrícolas no país. Seu projeto previa a construção de 7.800 unidades de médio porte, 2,2 toneladas, com motor diesel Perkins de 4 cilindros e 54 cavalos até junho de 1962. O primeiro trator produzido em série no Brasil, o Ford 8BR, foi lançado em 9 de dezembro de 1960 em Brasília, com índice de nacionalização de 70% em peso. Dotado de motor um pouco mais potente, 56 cavalos, 8 marchas à frente e 2 à ré, tomada de força, sistema de levantamento hidráulico para implementos e bitola ajustável, o trator era pintado de verde, a carroceria e amarelo, a grade, os órgãos mecânicos, espelhando o ambiente de orgulho nacional que o país vivia na época. O modelo foi pela primeira vez apresentado ao público na Exposição Internacional de Indústria e Comércio no Pavilhão de São Cristóvão, Rio de Janeiro, no início de 1961, evento comemorativo do final do governo JK e do progresso industrial conquistado em 5 anos de gestão. Apesar de ser o segundo trator mais vendido do país, detendo cerca de 22% de mercado, a Ford cessou a produção do 8BR em 1967, depois de fabricadas 12.443 unidades. Em 1974, constatando ser o Brasil o quinto maior mercado consumidor de tratores no mundo, a Ford decidiu retornar à produção nacional, anunciando a construção da nova fábrica em São Bernardo do Campo para o lançamento em 1975 das séries 4.000 e 6.000. Com capacidade de produção de 11.000 unidades por ano, a planta foi inaugurada em julho de 1976. 2 modelos foram lançados, 4.600 e 6.600, ambos 4x2, com 8 marchas à frente e 2 à ré, equipados com motores Ford diesel, importados da Inglaterra, respectivamente com 3 cilindros e 63 cavalos, e 4 cilindros e 75 cavalos. A produção cresceu rapidamente e já no ano seguinte a empresa assumiu o terceiro posto de qualidade fabricada, levando-a a ampliar a linha. O modelo 6600 recebeu um motor mais potente, com 85 cavalos, e equipado com seu antigo motor de 79 cavalos, foi lançado o modelo 5600. Em 1981, a despeito da crise que desde 1977 se insinuava para o setor agrícola, a Ford, auxiliada pelas exportações, lançou sua produção máxima de 14.105 unidades, momentaneamente tornando-se o maior fabricante brasileiro de tratores.
A recessão, no entanto, se tornaria mais aguda, derrubando a produção nacional, que entre 1980 e 83 caiu quase 62%, baixando ao nível de 1972, quando a mecanização da agricultura brasileira mal se iniciava. Frente a uma conjuntura externa bem desfavorável, a produção da Ford ficou reduzida somente a 3.345 unidades entre 1983, menos de um quarto de 2 anos antes. Naqueles anos, porém, a Ford atravessava uma fase especialmente feliz, de pujança e dinamismo, não se intimidando com dificuldades conjunturais, e enfrentou a recessão com investimentos e novos produtos. Assim, introduziu uma nova linha de implementos, de modo a transformar o trator 6600 em retroescavadeira, e em 1984 iniciou a produção de motores a diesel no país, destinado a equipar seus tratores e a nova linha de caminhões cargo. Ainda naquele ano, voltando ao setor agrícola a dar sinais de recuperação, colocou à venda o trator 4600 a álcool, com o mesmo motor de 3 cilindros, agora com 66 cavalos, unidade desenvolvida em 1980, resultante da conversão do ciclo diesel para Otto. Finalmente, em outubro de 1984, renovou a linha de máquinas agrícolas, lançando a série 10, composta de 4 modelos a diesel: 4610, 5610, 6610 e 7610, e um a álcool, 4810, 3 deles com versão 4x4, apresentando algumas melhorias mecânicas, sistema hidráulico, tomada de força e filtros, sempre com motores de 3 e 4 cilindros a diesel, 63, 76 e 86 cavalos, e turbo de 103 cavalos, e a álcool de 66 cavalos, vinham com câmbio de 8 marchas à frente e 2 a ré, direção hidráulica e freios a disco com acionamento mecânico. Mais adiante, equipado com motor de 6 cilindros e 102 cavalos e câmbio de 8 marchas à frente e 4 a ré, foi lançado o modelo 7810, o maior trator produzido no Brasil pela Ford. No segundo semestre de 1986, a Ford concluiu negociações com a também norte-americana New Holland, grande fabricante de máquinas agrícolas, assumindo o controle da empresa e de todas as suas operações internacionais, inclusive no Brasil, onde liderava o mercado de colheitadeiras, fabricadas em instalações próprias no Paraná. Embora nos Estados Unidos tenha sido criada a Ford New Holland como fruto da fusão, no Brasil os dois negócios permaneceram independentes, embora integrando alguns serviços. Um dos primeiros foi o de testes, imediatamente transferidos de Tatuí, em São Paulo, para Curitiba. Pouco foi alterado na linha de produtos, que manteve as marcas Ford e New Holland. A nova empresa durou poucos anos, sendo em abril de 1990 repassada para o grupo Fiat, que para tal criou a holding M8 Geotech, sediada em Londres, com 80% do capital sob o controle da Fiat e 20% da Ford, concentrando as operações de tratores, equipamentos agrícolas e máquinas rodoviárias das duas marcas. Com a fusão, a produção brasileira de tratores foi transferida de São Bernardo do Campo para Curitiba, sendo desativada pela Ford, a fábrica de motores a diesel. Em 1999, a Geotech uniu-se a Case, dando origem à gigante mundial CNH. O nome Ford foi descartado. No Brasil, os equipamentos produzidos pela CNH são comercializados sob as marcas Case e New Holland.